Diletos amigos, companheiros, estamos mais uma vez nos reencontrando, falando um pouco do nosso Mestre Jesus, levando a nossa mensagem de esperança, de amor, na certeza de que dias melhores se aproximam. É muito bom estar aqui, interagindo com os nossos queridos amigos, levando um pouco da nossa crença em Deus, que até falamos mais, a nossa certeza de Deus, que não nos abandona, mas que nos dá as oportunidades para que amadureçamos. Este encontro que nós realizamos pode servir, e espero que assim seja, de uma aproximação ainda maior entre nós, aqueles que caminham conosco e aqueles que porventura nos assistem, sabendo que somos todos uma irmandade, somos todos criaturas divinas e que todos podemos caminhar juntos, embora muitas vezes com entendimento um tanto diferente. Um ponto que todos nós convergemos é a moral de Jesus. Podemos discutir outros pontos da sua vida, suas palavras, da forma que ele se apresentou, como é que entendemos da sua vida aqui. Tudo isso podemos discordar um do outro, mas quando se fala da moral do Cristo, é um denominador comum. Todos convergemos nesse ponto. E pensando nisto, tendo Jesus como o nosso timoneiro, o nosso mestre amado, é que nós procuramos cada dia aprendermos um pouquinho e buscando forças para superarmos as nossas dificuldades, as nossas deficiências. Sempre digo aqui, todos as possuímos. Muito raros neste planeta alguém poderia ou poderá dizer: eu não tenho nenhuma falha. Eu diria até num desafio, todos nós, 8 bilhões de pessoas neste planeta, temos ainda algo a reparar. E uns um tanto mais endividados, uns um tanto mais tendo caminho a percorrer, que nós estamos numa trilha, cada dia mudando um passo. Às vezes olhamos para frente e tem muitos lá na frente, mas olhando para trás, muitos estão ainda por caminhar. E é isto que faz com que nós tenhamos vontade de seguir, ajudando aqueles que estão lá atrás. Se puder, repartamos com eles um pouco da nossa força, um pouco do nosso ânimo, para que eles então, se reanimando, sigam este caminho. Falo do caminho do bem, do caminho do amor, da fraternidade. Todos nós podemos ser fraternos. Isto é fundamental. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a família, o que nós somos, como é que nós viemos para cá, em que família nós fomos colocados. E muitas vezes nós não paramos para pensar. Porque eu tive meus pais como pais, meus irmãos como irmãos, meus parentes como parentes e também meus amigos. Por que eu estou aqui? Qual é a oportunidade que eu estou tendo? E o aproveitamento de estar aqui. Então Jesus nos dá um ensinamento que eu vou ler aqui no capítulo 10 de Marcos, versículo 19, no capítulo 18 de Lucas, no versículo 20, e no capítulo 19 de Mateus, no capítulo 19. Diz assim:
sabei os mandamentos. Não cometas adultério, não mates, não furtes, não digas falso testemunho, não cometas fraudes, honra teu pai e a tua mãe. E depois nós vamos lá em Êxodo, no capítulo 20, versículo 12, para meus irmãos saberem que nós também nos valemos do Antigo Testamento, depende do caso e do momento, mas está lá assim: honrarás a teu pai e a tua mãe, para teres uma dilatada vida sobre a terra, que o Senhor teu Deus te há de dar. Então, isso faz parte dos 10 mandamentos, do Decálogo. Então, vamos pensar nisso. Os mandamentos que Jesus nos dá, aqui é fundamentado no Decálogo. Um dia ele diz assim, perguntaram-lhe qual é o maior mandamento da lei. E ele dá a seguinte resposta: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, de todo o teu espírito, de todo o teu coração. Este é o primeiro e maior mandamento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas neste momento ele nos ensina, fundamentado no Decálogo. E nós vamos pensar aqui no honrarás o teu pai e tua mãe. Ele já não fala para teres uma dilatada vida na terra que o Senhor teu Deus te dará. Mas honrarás o teu pai e a tua mãe. Aí nós pensamos, nós não temos que amar o nosso pai, a nossa mãe, como o nosso próximo? Não é da mesma forma que nós haveremos de amar? Porque quando Jesus fala nos 2 mandamentos, ele simplesmente fala: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ah, sim. Então eu tenho que amar o meu pai e a minha mãe como amo a mim mesmo. Fundamental. Mas algo a mais Jesus nos coloca, que é a honra. Aí nós nos perguntamos, o que é honrar? O que significa a honra no ensinamento de Jesus? Muitas vezes nós falamos, eu amo meu pai, eu amo a minha mãe. Nós não os assistimos nas necessidades. Não lhes damos local de destaque, nem na nossa mesa, nem na nossa casa. Se os pais moram com a gente, o quarto um pouco melhor é nosso. Na hora do almoço, das refeições, quantos dizem: papai, mamãe, você vai almoçar em separado, almoça primeiro, ou tal, para você ficar bem à vontade. Na verdade, pode não ser para que eles fiquem bem à vontade, mas para que nós fiquemos à vontade. Porque os mais velhos gostam de conversar na hora das refeições. E ao falarmos enquanto comemos, comida pode voar da boca. E isso se torna um tanto não higiênico. Poderemos ter visitas. Ou então os nossos filhos acham ruim, não aceitável o comportamento dos avós. E aí nós procuramos segregá-los, colocar à parte, para que eles, entre aspas, estejam à vontade. Aí eles moram com a gente. De repente nós falamos, pai, mãe, vou construir uma edícula, um quartinho bem legal para vocês dormirem lá. Pelo menos vocês não são incomodados com o barulho da televisão, com o barulho das crianças. E nós colocamos lá no fundo do quintal
numa edícula para que eles não fiquem tossindo à noite. Já pensamos nisso? Aí eu pergunto, estou honrando o meu pai e a minha mãe? Se eu estou almoçando, geralmente o chamado chefe da família, que nos dias modernos se perdeu de vista essa ideia de chefe da família, até porque muitas vezes as esposas ganham mais do que os maridos. E se nós analisarmos, elas trabalham mais do que os homens. Mas ainda o homem continua sentando à ponta da mesa. O pai chega, alguém pega uma cadeira, coloca ao lado da mesa para ele sentar. Estou honrando o meu pai? Simbolicamente, não. Porque eu haveria de me levantar. Pai, sente aqui. E eu vou para o lado da mesa. É uma postura de respeito. E acima de tudo é uma honra. Quando nós vamos receber um troféu, uma medalha, nós vamos ao mais alto ponto do pódio quando somos o primeiro. Estaremos recebendo uma honraria. Porque aí há o destaque. Então a honra, no nosso entendimento, significa destaque. Destacar os nossos pais. Em tudo, eles sejam os primeiros. Aí nós pensamos, eu, a mulher, minhas crianças. Hoje é domingo, hoje é final de semana, vamos à praia? Vamos. Mas e as crianças? Leva a mamãe, ou leva a sua mãe. Aí a gente faz o convite. Mamãe, vamos à praia? E ela toda feliz, que maravilha, meu filho, minha filha, estou me honrando com um passeio. E lá no fundo, não é para o passeio. É para que ela tome conta das crianças enquanto eu me banho nas águas do mar. Ela passa a ser o nosso serviçal, ou a nossa serviçal, a doméstica. Estaremos honrando? Respondamos em silêncio. Então, queridos amigos, irmãs, a família é peça fundamental na sociedade. Coloca-se como célula máter da sociedade. Aquele que não aprende a viver em família não saberá conviver na sociedade. Que às vezes nós somos cordeiros lá fora, obedientes, servis. O nosso chefe fala, abaixamos a cabeça. O nosso colega nos provoca, nós ficamos em silêncio. Mas quando chegamos em casa, nos transformamos em fera. Brigamos com todos. Batemos nos nossos filhos. Agredimos a nossa esposa. Eu estou vivendo bem em família? Estou honrando a minha família como instrumentos de Deus para a nossa evolução espiritual? Como a oportunidade que recebemos para o nosso engrandecimento moral e espiritual? Por certo que não. Logo, queridos amigos, procuremos tolerar se ainda não amamos, porque aquele que ama não mais tolera. Aquele que ama compreende. Aquele que ama serve. Aquele que ama abre os braços para envolver aqueles com quem com ele caminha. E ninguém mais próximo de nós do que os nossos familiares, os nossos irmãos, os nossos parentes, as esposas e filhos, e acima de todos os nossos pais. Pensemos nisso. Procuremos
aqueles que ainda têm seus pais. Procuremos nos aproximar cada vez mais deles, porque depois que eles desencarnam, aí é que nós vamos buscar os exemplos. Por que será que mamãe tomava café na hora que nós almoçávamos? Aí nós descobrimos que é porque a comida era pouca e ela precisava que nós nos alimentássemos. Isso era o seu entendimento, mas acima de tudo, o seu coração, o seu amor. Era a mamãe que levantava à noite para me dar o chazinho para minha dor de barriga, que me amamentava quando eu chorava. Era meu pai que saía às vezes à noite procurar remédios para mim. Era ele que ao amanhecer ia para a roça ganhar o pão do meu sustento. Agora temos saudades. Ai, quando eu desencarnar eu quero encontrá-los ou reencontrá-los. Como se não fora suficiente todo o tempo que com eles eu caminhei para me solidarizar, para me confraternizar. Pensemos nisso e recebamos a mensagem do Mestre Jesus: honra o teu pai e a tua mãe, como fundamental no nosso processo de evolução espiritual. Se um dia ao desencarnarmos encontrarmos os nossos pais, ele, ela, se tivermos a oportunidade do abraço, do diálogo, que não seja para pedirmos desculpas ou perdão, mas para darmos aquele forte abraço. Mamãe, como foi bom tê-la como mãe. Meu pai, como eu o amei enquanto eu pude estar contigo. Assim seremos reconhecidos. Eu penso aqui, quantas falhas eu tive com a minha mãe, com meu pai. E hoje, quantas saudades deles eu alimento. Queridos amigos, irmãos, que Deus nos abençoe, que Jesus nos inspire sempre no caminho do bem, do amor e da paz.